Vamos bater um papinho aqui hoje, né? Nesse vídeo eu queria falar com vocês acerca de um tema específico, tá? É, que eu comecei a ler nesse livro aqui, ó, Chamados para Criar. E é interessante como que o autor, o Jordan Raynor, ele vai falar e destrinchar um pouco daquilo que ele entende na visão de criatividade e principalmente de empreendedorismo. É interessante que ele começa a fazer a argumentação dele de uma forma muito interessante. Ele primeiro vai na fonte de toda a criatividade, sabe? Ele, ele nos introduz o que é ser criativo em uma perspectiva bíblica. E segundo ele, a fonte de toda a criatividade é o próprio Deus. Ele vai fazer ilustrações acerca de como Deus ele é criativo quando criou os seres humanos, quando criou a Terra e tudo que existe no universo. E eu achei uma sacada muito boa. Uma coisa interessante também que a gente pode colocar aqui é que, e eu achava isso, tá? Eu achava que criatividade era algo que você tem ou não tem. Não teria como você criar criatividade do zero. A criatividade era simplesmente algo que você nascia com, ou você tinha uma predisposição para tal, e você simplesmente era criativo. Mas a criatividade é como se fosse um músculo que a gente treina para ficar maior, ficar mais forte, ou ficar mais funcional, digamos assim. A criatividade é algo que você pode testar e se colocar em ambientes e circunstâncias que contribua para que você seja mais criativo. É, eu tenho umas formas meio estranhas de me tornar mais criativo e que não necessariamente sejam convencionais. Então, assim, eu já tentei fazer muita coisa, sabe? Desde escrever, a ler, a ficar na solitude. Uma das coisas que eu tenho feito, tentando fazer pelo menos, é isso aqui, ó. Fazer uma página dupla e dentro dessa página colocar algumas características. E aí, essa semana aqui eu escrevi algumas coisas que tem nesse livro, né? É que uma semana para criar, na criatividade, aqui Deus é um Deus criativo. E aí, a partir dele, as afirmações que o Jordan Reino coloca no livro dele, fala que Deus é um Deus empreendedor. Não somente isso, mas fala que o Senhor nos chama a ser co-criadores com ele. E a nossa inspiração maior vem de Deus. Então veja, é, quando a gente entende que a fonte de toda a criatividade é Deus, a gente se coloca nesse lugar, a criatividade que está nele flui em nós e Deus nos chama a ser co-criadores com ele. Eu não sei se eu gosto muito da forma com que ele expressa quando fala que Deus é um Deus empreendedor. Talvez seja só uma espécie de birra da minha parte. Talvez. Mas, continuando aqui, é interessante que eu tô na página 61. Esse livro aqui ele é dividido em blocos. O primeiro bloco, a parte um do livro, não sei se tá focando aí para vocês, é uma parte que primeiro fala o primeiro empreendedor, justamente falando de Deus, depois ele fala da bondade do trabalho. Aí ele vai fazer algumas ilustrações aqui interessantes. E aí eu quero conversar com vocês sobre algumas delas aqui. Ele conta a história de várias pessoas que se colocaram em circunstâncias, né? E que essas circunstâncias ela foi usada por Deus para que o trabalho efetuado por essas pessoas dessem glória a Deus e que Deus não desperdiça nada. E de fato, né? Agora sim, algumas afirmações que eu vi nesse capítulo me fizeram pensar um pouquinho mais, sabe? Eu entendo o que o Jordan Reynolds está tentando trazer para nós aqui, mas eu acho que algumas afirmações que ele diz aqui nesse capítulo, ela é um pouco complicada, porque é uma linha muito tênue, certo? Então, assim, é muito verdade que a gente precisa entender os dons e talentos que Deus colocou em nós, para a partir deles
a gente poder efetuar um trabalho de forma mais assertiva, dar mais glória a Deus e servir melhor o outro. No entanto, a afirmação que o Jordan Raynon traz, eu estou tentando achar aqui, mas tem uma história aqui de uma mulher, né, que ele vai falar, e ele diz o seguinte, essa moça diz o seguinte sobre o trabalho dela, falando que ela é mãe, esposa, enfim. E aí ela diz assim, ó, alguns dias, se ela não dorme por 2 horas, eu simplesmente deixo ela assistindo TV para que eu consiga ter 1 hora a mais de trabalho. Tá falando da filha dela. Ou seja, o trabalho é a coisa mais importante da vida dela? Será que essa é realmente a visão bíblica sobre o trabalho? Eu fico fazendo essas perguntas enquanto eu tô lendo esse livro. Aqui, ó. As pessoas realmente não entendem o seu trabalho e a sua decisão de seguir o chamado de Deus para a sua profissão, além do seu chamado como mãe e esposa. É verdade que ela nutre a necessidade e a importância de ser esposa e mãe, e não tem nada de errado ela ter um trabalho, um chamado de Deus. Agora, uma coisa que eu li, que foi o César Roberto falou, se vocês não seguem o César Roberto, sigam lá, é muito bom, tá? Que ele fala o seguinte, quando a gente coloca essa nomenclatura que o trabalho que a gente escolheu, o trabalho que a gente é bom em fazer, e a gente efetua com coisa. Aquilo que a gente efetua é de uma forma boa e que glorifica a Deus, isso é algo muito bom, de fato. Mas existe uma coisa que é perigosa. Quando a gente coloca o trabalho como centro da nossa vida, ele se torna um ídolo, e não só se torna um ídolo, o descanso se torna algo. Se torna pecado. Se torna pecado fazer outra coisa, porque esse é o chamado, então você tem que fazê-lo. É muito verdade que eu tô apenas no terceiro capítulo desse livro aqui. E, inclusive, no sumário aqui fala também sobre descanso. Talvez o Jordan Raynon venha fazer algumas ilustrações daquilo que ele vai fechar na conclusão do livro acerca de alguns assuntos que ele está levantando. Agora, no capítulo de número 3, que eu tô na metade dele, não, no iniciozinho dele, vai, ele é um capítulo que fala discernindo o seu chamado. E é interessante que um vídeo que eu assisti uma vez do Jesuscope falou algo similar. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho do livro e, vou correlacionar isso com aquilo que eu vi no Jesuscope, tá? Ele elenca aqui, né, que os empreendedores que entrevistei para este livro tendem a fazer 3 excelentes perguntas a discernir o chamado de Deus para suas vidas. Número 1. Qual é a minha paixão? Quais dons Deus me deu? E onde eu tenho a maior oportunidade de amar ao próximo? Eu tenho que concordar que são perguntas muito boas. São perguntas excelentes. Mas eu queria fazer uma... Antes de mostrar aqui o do Douglas, né, que ele fala algo bem similar, interrompendo aqui a minha linha de raciocínio, porque no final do vídeo eu esqueci de fazer a correlação com aquilo que o Douglas diz no vídeo dele, mas basicamente isso aqui, tá? Propósito de vida, aí ele faz essa sketch aqui, para que a gente encontre o nosso propósito de vida, a gente precisa saber o que a gente tem prazer em fazer, no caso ensinar e comunicar no meu caso, aí uma habilidade, falar e fazer o uso da tecnologia aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, que é a rede social, entre aspas, que eu mais gosto. Eu gosto de produzir conteúdo pra cá e eu gosto de fazer e usar, e os vídeos são mais legais aqui, tá? E o que te incomoda? Aí ele elenca algumas outras coisas. O que mais te incomoda no mundo? Se Deus te perguntasse o que você mudaria no mundo, uma única coisa que seria. É basicamente isso. Então, volta aí pro vídeo, porque essa parte aqui eu esqueci. Valeu. Eu queria pensar junto com vocês aqui em um contexto, tá? Nem sempre, isso é até, digamos, frustrante para alguns de nós, ou até mesmo para mim mesmo. Nem sempre o trabalho que a gente vai fazer por um período da nossa vida, ou até, muitas vezes até pelo resto das nossas vidas, é um trabalho que a gente tem paixão. Às vezes as circunstâncias da vida nos levam a trabalhar com algo que a gente não gosta, ou que não é nossa paixão. Ou, pelo menos, que não seja aquela paixão máxima. Então, assim, é muito verdade que a gente deva escolher trabalhos que sejam suportáveis, né? Sejam suportáveis. Mas
não consigo acreditar naquela frase, trabalhe com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu não concordo muito com isso, cara, porque por mais que você ame alguma coisa, aquilo vai ter dificuldade. Por mais que você goste, vai ter coisas que você não gosta e tá tudo bem quanto a isso, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre teologia, sobre Bíblia, sobre essas coisas. Mas será que eu gostaria tanto disso se isso fosse meu ganha-pão? Será? Acho que talvez não, hein? Talvez não. Porque vai exigir de mim um comprometimento e um estudo talvez 2 a 3 vezes maior do que eu tenho hoje. Então, talvez o nosso trabalho simplesmente seja um trabalho. E que esse trabalho, e isso também é falado no livro, que a gente faça-o com excelência para Deus. Seja o mais simples dos trabalhos. E também fala sobre a questão de quais são os pensamentos modernos quando a gente vai escolher uma profissão. Se a profissão vai dar prestígio, vai dar dinheiro, tudo mais. Essas coisas são coisas boas se estiverem, o nosso coração estiver no lugar certo e não nessas coisas. Mas quando não está, isso daí pode ser muito perigoso pra gente. Enfim, esse era o vídeo que eu queria falar com vocês um pouco aqui. Não sei se esse vídeo ficou bom. Não sei se eu me fiz entendido com algumas argumentações que eu fiz. Mas enfim, é esse o vídeo de hoje. Esse aqui é o livro. Se você quiser aí comprar esse livro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse autor, eu não conhecia, é o primeiro livro que eu tô lendo dele. Então, existem coisas boas, existem coisas um pouco duvidosas. Vamos ver se ele continua a argumentação dele aqui. E na partes finais do livro, no meio do livro, até mesmo na conclusão, ele conclui de uma forma um pouco mais assertiva e que tenha a ver com alguma coisa que eu falei nesse vídeo aqui. Mas é isso aí. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de dar sua opinião aí nos comentários e dar o like para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse. E é isso aí. Valeu, falou!